Boa tarde, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa tarde maravilhosa, buscando a presença do nosso Deus, louvando e engrandecendo o nome dEle, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, porque Ele é o nosso Deus. O nosso prazer é adorá-lo, o nosso prazer é bendizê-lo, o nosso prazer é estar na presença dEle. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos nessa tarde. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos para glorificar e exaltar teu santo nome. Oh, Senhor amado, vem visitar os nossos corações, vem tirar a tristeza daquele que entrou triste, desanimado, venha fortalecer aqueles que se sentem fracos, vem, Senhor amado, trazer cura e libertação para os enfermos. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, porque eu sei que o Senhor já está respondendo a nossa oração, porque mesmo antes de chegarmos aqui, o Senhor já estava aqui, nos esperando, nos aguardando. Obrigada, Senhor Jesus. Seja exaltado, Senhor, nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Te louvamos, Senhor. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Privilégio de estarmos reunidos, né? Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e assim mesmo se filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, exaltou e lhe deu um nome sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, santo, digno de honra e glória, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Deus forte e o Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre Deus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre
da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Última vez declaramos, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Senhor, Tu és tudo o que precisamos, Deus, não há outro como Tu, Jesus. Tu és o Deus da força, Tu és o Deus da paz. Oh, Tu és a nossa maravilha, Senhor. Não há outro, Senhor, que se compare a Ti, nada nem ninguém, ó Deus. Por isso invocamos o Teu nome nessa tarde, declarando que Tu és em nós mais e tudo além de nós. Obrigado, Jesus, obrigado pela Tua graça derramada naquela cruz. Maravilhoso é o Teu nome, Jesus. Conselho, precisamos do Teu conselho. Oh, entendemos que somos eternos, Tu és o Pai da eternidade, aleluia. Tu és a nossa paz, oh Jesus, Jesus. Tudo que precisamos está em Ti, ó Rei dos Reis. Tudo que precisamos está em Ti. Te adoramos, Te bendizemos. Te adoramos, Jesus. Queremos Te exaltar mais e mais nessa tarde.
levou sobre si a minha dor, o castigo que me traz a paz estava sobre ti. Fui sarado, desejado de todas as nações. És o amado da minha alma, Jesus. És exaltado, Pai lhe deu o nome, Pai lhe deu o nome que está sobre todo nome, Jesus. És exaltado, desejado, desejado de todas as nações. És o amado da minha alma, Jesus. És exaltado, 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 Jesus, Filho de Deus, exaltado, ó Senhor, exaltado, 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 ó Senhor. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem sobre as nossas vidas, Senhor, sobre as nossas famílias. Nessa tarde, Senhor, vem perdoar os nossos pecados, Senhor. Oh, Senhor, vem colocar uma vida eterna sobre as nossas vidas. Queremos viver o tipo de vida que Deus vive. Oh, Senhor, nos ajuda, nos ensina. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Pai. Não há outro como tu. Só Jesus, Jesus, Jesus. Venha, Senhor, fazer, Senhor, aquilo que está no teu coração sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Tu és grande, tu és sábio, tu és Bendito, poderoso. bendito, bendito o nome do Senhor. Glória seja dadas a ti. Glória a Deus, amados. Privilégio de estarmos reunidos. Bem-vindos e bem-vindas.
Antes de começar, eu gostaria de fazer menção ao passamento que houve, nossa querida irmã Ana, que Ana Rosária, que eu fiz, estivemos juntos, vai fazer um mês, acho, pouco atrás, quando nós estávamos comemorando ali o casamento do Bruno e Laís, e após 2 semanas tivemos a notícia triste do passamento da nossa irmã, que está agora com o Senhor, está nos braços do papai, né? Então não pudemos ter a nossa reunião, e na semana passada também tivemos uma situação onde não foi possível gravarmos. Peço desculpas aos irmãos, mas graças a Deus pela sua misericórdia aqui estamos. Amém. E hoje a reunião continua ocorrendo, ok? Se você quiser estar, por favor, é nosso maior convidado, mas não houve somente a transmissão. Bom, hoje nós vamos falar sobre Neemias. Acho que nós começamos a falar sobre isso na última vez, e hoje eu quero avançar um pouco mais dentro daquilo que Deus tem nos colocado. Você que tem a sua Bíblia aí, quiser abrir em Neemias capítulo 6. Neemias, está lá no começo da Bíblia. Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos. Então um pouquinho para trás de Salmos. Capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 em diante, ok? Neemias 6, do versículo 1 em diante. Ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, embora até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos numa das aldeias na planície de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal, de modo que lhes enviei uma mensageiros como a resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Versículo 4 de Neemias 6. 4 vezes me enviaram a mesma mensagem, e cada vez eu lhes dei a mesma resposta. 4 vezes me enviaram a mesma mensagem, todas as vezes eu lhes mandei a mesma resposta. Vamos ver um pouquinho mais para trás em Neemias capítulo 2. Versículo 17. Neemias capítulo 2, versículo 17 e 18 diz assim: então ele lhes disse: bem vedes vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas estão queimadas a fogo. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Também lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Então responderam eles: nos levantemos e vamos edificar, de maneira que deram início a esta boa obra. Versículo 20. Respondi-lhes então: o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos. Mas vós não tendes parte, nem direito, nem herança em Jerusalém. Quando ele estava falando aqui no versículo, se referindo ao versículo 19, ao Sanbalate, a Tobias e a Gesem. Ok? Ou a Gesem, ou Gesem. Aí você escolhe a pronúncia, tá? Hã? Gesem, o arábico. Gesem, né? O arábico, então. Mas eu deixaria a sua boa vontade, o acento. Amém? Pai, a tua palavra, nós pedimos que ela encontre guarida em nossos corações nessa tarde, começo de noite, onde estamos reunidos em volta da tua mesa. E queremos, o Senhor, experimentar a tua porção, comer o teu maná nesta tarde. E declaramos falida toda a obra do mal. Tudo aquilo que o diabo quiser intentar contra nós caia por terra.
a começar em nós mesmos toda a ação da carne, da alma, pensamentos contrários. Rendam-se agora à sabedoria e obediência de Jesus Cristo. Para isso, Senhor, nós consagramos este tempo em nome de Jesus. Amém. Amados, alguém já leu essa história de Neemias? Né? Já leu? Muito bom. Quem era Neemias? Chamador alto. Opróbrio é quando você está numa situação de derrota, numa situação de totalmente... Quando eu peco, eu sofro o opróbrio do meu pecado, a consequência. Nós estamos aqui numa situação de falência, uma situação deplorável, uma situação de angústia, de amargura, né? Depois eu vou até procurar um sinônimo, não está me fugindo, tem um sinônimo que mais deu para ter uma noção, né? Então, quando eu estou sobre um peso, né? Estou sofrendo um opróbrio, uma opressão, né? Uma angústia muito forte. Se a gente for ver, o povo brasileiro está sofrendo isso. Né? Nós estamos... Afronta, obrigado. Desonra. Era essa a palavra que eu estava procurando, uma desonra. Não faça um opróbrio. Ih, agora opróbrio. Se você quiser desligar aqui para não tirar a nossa atenção, se for possível. Aí eu puxo da tomadinha. Não vou, porque imagina, pode vir aqui, aí sou pronto. O rock aqui. Pronto, a produção aqui já ajudou. Quem sabe faz ao vivo, já diria o apresentador. Mais uma vez cumprimentando aqui os irmãos, glória a Deus por estarmos aqui juntos. Vamos lá. Então, quem era Neemias? Neemias era um homem que vivia numa terra distante, servindo o rei. Alguém lembra o nome do rei? Nome bom para dar para o filho. Ninguém lembra? O rei Artaxerxes, né? Então o rei Artaxerxes, já pensou dar o nome desse filho, que legal? Vem cá, Artaxerxesinho, vem cá, né? Então ele era uma situação onde mais uma vez o povo havia se esquecido do Senhor, foram dominados e foram levados cativos, e ali está o homem servindo de copeiro, né? Garçom, o serviçal, o ajudante do lar, eu não sei que nome você poderia dar hoje, mas é o cara que está ali, e ele servia, inclusive ele tinha a obrigação de, parece-me, se não me engano, de provar as bebidas antes, né, para se o rei quisesse morrer envenenado, morria ele primeiro, né? E ele está lá, e ele recebe uma notícia de Jerusalém, e essa notícia o abala a tal ponto que ele entra em intercessão, e após o rei não estava lá, se você for, eu convido, né, a todos nós a lermos depois a história, né, no mês de Quisel, no 20º ano, aí ele vai para o capítulo 2, ele já mostra que foram mais ou menos uns 4 meses depois que o rei aparece na história, né? Aí você vai no mês de Pisar, então do mês de Quisleu para o mês de Pisar. Obrigado. Aqui nós temos nosso consultor Kislev, e Pisan ou é Pisar? Pisan. Do mês de Kislev para o mês de Pisan, quantos meses são de diferença? Mais ou menos, assim, não vai saber, vai lembrar. Não, porque os meses não têm os dias certos. Certo. Eles são quebrados. São quebrados, ok. Então, Aqui. precisa de calcular. Perfeito. Mais ou menos, pelo que eu andei vendo, dá uns 4 meses, para nós, falando do nosso referencial, uns 4 meses para nós, tá? Os nossos tem mês que tem 27, 25. Isso, depende do desconto, né? Exatamente. O judeu dá desconto, às vezes não dá. Enfim. Brincadeiras à parte, ele ouviu, teve ali uma notícia, e o rei chega, e ali ele percebe que o copeiro está triste.
O rei já ficou preocupado, será que tomou veneno? Não, não era veneno, então o rei ficou vivo ainda. Mas o que está acontecendo? Ele contou, não, fiquei sabendo da casa dos meus pais, a minha terra e tal. E como o processo anterior, ele foi orar diante do Senhor, ele chorou, e a primeira coisa que ele faz no capítulo 1 é se arrepender em nome do povo de Israel. Nós pecamos, nós estamos sofrendo essa situação por conta de nós termos abandonado o Senhor de novo. Então nós cometemos a bobagem de, infelizmente, querer viver do nosso jeito. E isso tem consequências, porque quando eu saio da unção, da proteção do Espírito de Deus, Deus não pode fazer nada, no sentido de que Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Claro que Ele pode todas as coisas, mas Ele não nos obriga a amá-lo, né? Senão não seria amor. Então Ele falou, filho, você faz o que você quer. E então o povo decidiu, está lá sofrendo, e ele pede perdão, ele se ajoelha diante do Senhor, ele se entristece, confessa o pecado diante do Senhor, e de forma profética ele apresenta ali o pedido de perdão, e o rei fica sabendo da história, e o rei chega ao ponto e fala, o que você quer fazer com essa situação? Né? O rei dá a ele a oportunidade, e ele fala, eu vou orar ao Senhor e volto para falar contigo. Tudo isso eu estou contando no capítulo 1, capítulo 2, mas sim, depois eu sei que os irmãos são ávidos leitores, vão depois buscar para ver se eu não estou falando nada errado, né? E aí então Neemias consegue do rei uma autorização, e o rei fala, olha, pode ir para lá, mas rei, eu não posso ir porque para fazer a obra é uma obra grande, eu preciso de recursos, eu tenho medo da viagem, eu vou passar por terras que o senhor já governa, eu preciso de cartas para cada um deles, ninguém encostar na gente, eu preciso de uma guarda para proteger, eu preciso de material para construção, assim. E ele fez uma lista, e eu falei, bom, se eu sou o rei naquele lugar, eu falei, esse cara já está abusando, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, ele pediu esse período de férias. Quantos acham, quanto tempo foi esse período de férias? Assim, uns 3 meses, 4 meses? Alguém chuta aí? Vamos lá. Sabe quanto tempo durou esse períodozinho? Assim, coisa básica, rápida. 1 ano. 12 anos 12 anos de afastamento remunerado. de afastamento. 12 anos. Se Deus não está nisso, quem está? Aleluia. E o rei falou, pode ir. Uau. 12 na Bíblia tem um significado muito forte, né? A plenitude de Deus, enfim. Quando então ele vai, e é uma viagem longa, de meses, vamos parar para pensar, o cara estava lá no bem bom, tomando lá as cachaçinhas do rei, estava tudo tranquilo, comendo bom e do melhor, pôr a vida dele em perigo, ir para uma terra devastada, cheia de inimigo ao redor, mas o cara falou, não, é o meu povo, eu preciso voltar. E volta. Só que ele volta e com muita sabedoria, ele não sai fazendo propaganda. Se você for ler de novo, vou repetir capítulo 1, capítulo 2, ele sai, vai fazer um apanhado de como está a situação. Ele vai fazer um levantamento, ele vai fazer cálculos, ele vai fazer uma estruturação do problema em si, para, entendo a real percepção da coisa, ter as medidas corretas a serem tomadas. E ele chega e começa a falar para o povo que ali estava, olha, vocês estão vendo essa situação? Vocês estão vendo tudo que está acontecendo? Vocês reconhecem que nós pisamos na bola e a gente está... Mas olha, o Senhor me deu graça, o Senhor mandou aqui provisão madeira. E aí você vai ler lá toda a lista de que materiais que ele levou, que ele foi passando e os reis foram dando das outras cidades, que o rei Ataxerxes, que era o Bambambam, o Elon Musk do pedaço, mandou o pessoal dar para ele, e ele foi, tal. E ele tinha todo esse material, e ele falou, olha, nós vamos reconstruir. Só que, quando ele chega, ele já encontra ali, como ele tinha esse projeto, Deus colocou esse sonho, esse projeto no coração, tem os matadores de sonhos, que se levantaram. E gente do próprio povo, além dos inimigos. E se você vai vendo a história, esses caras aqui, quando chega no capítulo 6 que nós lemos, alguns eram do próprio povo, mandaram chamar ele, já preparando, começaram a falar, mandar o recado, você está com uma intenção de substituir o rei, você quer se rebelar.
né? Você é um anarquista, né? Você é um cara que está querendo se vangloriar e você se declarar rei. Na verdade, estavam falando de si, né? Porque a gente mede os outros por si mesmo. E você quer se rebelar, nós vamos contar tudo pro rei. E começaram a fazer um monte de barulho e ele continuou firme, continuou focado e viram que não estavam conseguindo, levantando falso testemunho contra ele. Começaram depois a usar pessoas, a querer chamar ele para uma conversa. E eu quero ressaltar aqui o versículo que nós lemos no capítulo 6, que ele disse, capítulo 6, no versículo 4, 4 vezes me enviaram e eu enviei a mesma resposta. Qual foi a mesma resposta que ele mandou? No versículo 3 ele respondeu, não, estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Por que eu vou parar minha obra enquanto eu vou ter com vocês? Grande obra ou um grande projeto. Quem aqui sabe que você e eu somos um grande projeto de Deus? Eu creio. Amém. Se você não sabia, levante as mãos assim mesmo, porque você é um grande projeto de Deus. Amém. Eu creio. Eu vou repetir, eu e você somos um grande projeto de Deus. Amém. Amém. Toma posse. Nós somos esse projeto, nós somos planejados no coração de Deus. E esse grande projeto necessita que nós tenhamos algumas ações e atitudes que Neemias aqui nos ensina. Primeiro, ele, ao ouvir e a perceber a consequência que o pecado fez na vida do seu povo, e inconsequentemente ele, como representante do povo, qual foi a primeira atitude que ele teve? De se importar. Vamos ver lá o capítulo 11, para os irmãos entenderem. E versículo 3, capítulo 1, versículo 3, eles me disseram o que tinha acontecido no exílio, na província. Capítulo 4, quando eu ouvi essas palavras, versículo 4, perdão, capítulo 1, versículo 4. Quando eu ouvi essas palavras, me assentei e chorei. Lamentei por dias e estive jejuando e orando perante Deus. Então eu disse, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos, os teus olhos estejam abertos para ouvirem a oração do teu servo, que faço hoje, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido, e se inclui nisso, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido perversamente. Lembra-te da palavra, mas se voltares para mim e obedecer os mandamentos, ele ora a palavra de Deus para ele mesmo. Senhor, versículo 11, estejam atentos à oração do teu servo. Então ele tinha esse coração, ele se quebranta e se arrepende em nome do povo. Pergunta que eu faço hoje, ele volta para Jerusalém, e Jerusalém é a cidade de quem? Cidade santa, a cidade de Deus. Ótimo, cidade física. Até hoje é lugar santo, de fato, ali. E nós sabemos que existe pelo menos 4 religiões que são ali. Jerusalém é o berço, no mínimo 4. E sabemos a disputa que é ali, sabemos da briga, enfim, e sabemos que tudo isso tem aqui a sua origem na palavra de Deus e tudo mais. Mas então a cidade de Deus, trazendo isso hoje para nós, como eu aplico isso na minha vida? Quem é a cidade de Deus hoje? Nós somos morada de Deus, nosso Espírito, amém? Não é o bairro ali numa periferia de um grande estado do Brasil, não é isso que eu estou falando. Você e eu hoje somos essa cidade. Pergunta que faz hoje, se alguém fosse fazer um relatório de como está essa cidade, qual seria? Assolado igual a Israel. Como é que está essa cidade? A minha cidade.
Como é que estão os muros dessa cidade? Porque quando a gente fala de muros, a gente entende que muros é proteção, né? Muro me protege, mas não é só proteção, é limite também. Porque muro impede de quem está dentro, adentre, quem está fora venha para dentro de qualquer maneira, mas também me mostra até onde vai a influência de quem mora dentro. Que até aqui é a minha possessão, até aqui é a minha propriedade, até aqui é ainda a minha casa. Passou para lá já não é mais a minha casa. Faz sentido? Muro fala de limite. Então, o povo estava sem limite. Sem proteção, sem limite. Será que era aqui? Não, onde que vai? Até onde vai o muro? Até onde é Jerusalém? Ah, não, eu estou não sei quantos quilômetros achando que aqui é Jerusalém. Não é. Por quê? Porque não tem limite. Achando que até aqui Deus tem me ajudado. Será que Ele está ajudando? Aqui é limite dele? Ou você passou do limite? Será que nós às vezes passamos do muro, achando que estamos dentro da cidade santa, ou fazendo a vontade daquele que mora em nós, quando na verdade a gente já derrubou o muro faz tempo, já chutamos o balde, o muro, e o portão? Será? Mais importante do que o diagnóstico, o que vamos fazer com esse diagnóstico? Porque Neemias aqui ele aponta para uma situação onde o Espírito Santo se movendo, ele é uma tipologia de Cristo que estava diante do rei, abandona tudo, larga tudo e vem se enfiar no pó, apontando para Jesus Cristo que veio para restaurar não só a cidade, mas um símbolo de uma relação dos habitantes com o Deus da cidade. Mas ele aponta também para o Espírito Santo, que vem, faz essa, prescruta todas as coisas. A Bíblia diz que ele que nos sonda por dentro, aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, diz o salmista. Aquele que nos prescruta, conhece cada cômodo desta casa, chamada habitação do Espírito. E aí, às vezes, a gente pega e vai colocando Deus, não, Deus, fica aqui nesse cômodo, aqui, ó, a gente quer encaixar Deus aqui no quarto de hóspedes, né, ou na edícula, porque na edícula até é mais fácil, porque lá tem banheiro, às vezes, lá tem cozinha, fica aí na edícula, Senhor, e deixa que a gente vai tocando a casinha aqui do meu jeito, porque se o Senhor for querer, o Senhor vai querer mudar algumas coisas, eu não estou muito afim. Ou eu acho que eu sei o que o Senhor quer mudar na minha vida, porque nem teu trabalho de me permitir ouvir, né? A gente tem, e aí é o que o povo fazia, quando eles paravam de ouvir ao Senhor, os inimigos vinham e os venciam. Eles eram derrotados e tudo era destruído. Então, nós somos hoje a cidade de Deus, nós somos hoje a morada do Espírito. E aí então vem a figura do Espírito Santo através de Neemias, vem falar: ei, vocês estão vendo como é que está? Olha essa situação, acordem, vocês estão vivendo num caos. Não é este o projeto, está tudo destruído, os muros estão caídos, está tudo queimado, fogo, não tem portão, vocês não têm eira, não tem beira. Como é que está vocês? E aí as pessoas que estão lá tomam uma atitude e respondem a Neemias no capítulo 2 que nós lemos no versículo 17 e 18. E ele falou para eles o que o Espírito de Deus, o que o rei havia feito de favorável ao próprio Neemias por conta da mão de Deus. Então eles responderam: não, ok, nós vamos nos levantar e vamos edificar. Sabe para quem eu entendo hoje, já que Neemias aponta para o nosso espírito, estas pessoas para quem ele estava falando apontam para a nossa alma. Para o meu e para os seus pensamentos, para a sua e a minha vontade, para mim e para as suas emoções. Será que na nossa alma nós estamos tendo clareza de como está de fato esta morada do Espírito? Ou nós estamos olhando para os muros caídos e sentindo, ok, indiferença? Ou através de pensamentos, um dia vai tudo resolver. Ah não, dá muito trabalho, eu não quero mexer com isso. Ah não, deixa isso para lá, isso aí é coisa de carola, de crente que quer ser mais que alguém.
Isso é coisa de religião? Será que nas nossas emoções, as pressões de olhar, não, o inimigo está lá, se eu começar a mexer nisso aqui, vai vir flecha, eu não quero mexer com isso. Não quero ter o trabalho, é melhor continuar assim. Vivendo como escravo, como mendigo. Como será que está essa nossa vontade, as nossas emoções, os nossos pensamentos? Porque quando o Espírito veio e mostrou a realidade dos fatos, dando aquele chacoalhão de realidade, falando, e aí, você vai morrer nisso mesmo? Ou você vai se levantar e vai tomar uma posição, porque Deus já está agindo, porque aquele que diz que te domina já te liberou. Através de uma ação do divino. Estou falando aqui de um povo escravo. Porque, obviamente, nós não sabemos de outros povos, mas eu tenho aqui, pessoalmente falando, uma dúvida se algum outro povo pôde reconstruir a sua própria cidade como capital. Eu duvido. Ainda mais se tratando do rei Artaxerxes, quem já estudou um pouco, quem estudou um pouquinho o livro de Esther, sabe quem ele era. E quem já viu também aquele filme famoso dos 300, também tem uma noção de quem ele era. Lá ele aparece. É? Sim. Inclusive foi um brasileiro que fez ali, né? Então, como é que nós estamos? Nós estamos em inteireza de coração, trazendo mente, vontade e emoções alinhadas com o agir do Espírito, falando, nós vamos reconstruir essa bagaça. Nós vamos fazer a coisa ficar em ordem aqui sim. Nós não vamos mais ficar ouvindo burburinho. E aí você percebe a relutância dos que estavam não só ao redor, mas como vieram muitos ataques. Mas ele tinha um foco. A visão foi ampliada. Deus ele abre a nossa mente. Deus expande o nosso entendimento para que possamos reduzir o foco e, em estando focados, empenhemos força, empenhemos energia naquilo que deve ser feito naquele momento, naquela hora. Aquilo que é indispensável. Nós muitas vezes não fazemos coisas que são importantes, mas que não são indispensáveis. E aquilo que é indispensável nós deixamos de fazer para fazer coisas importantes. Quando Deus espera que eu e você foquemos, o que é indispensável que eu faça no meu dia? Naquele primeiro momento quando eu acordo, quando eu vejo e sei que tem uns boletos ali, uns papelzinhos cheios de cifrão me esperando. Qual é a primeira situação? Né? Chorar. Né? Chorar também. Reclamar, nem me formei ainda. Pois é. Quando eu sei que tem gente torcendo para dar errado a minha vida. Quando eu sei que tem gente desafiando, falando, você quer aparecer. Você se posa aí de santinha, de santão. Aí, te conheço de outros canais. Conheço teu pai. Falaram isso para Jesus. Isso aí não é o filho do Zezinho? Tá fazendo drama, né? Falaram isso para Jesus. De Jesus. Que irão dizer de nós? Isso porque Jesus fez o que fez e estava fazendo o que estava fazendo. Então, o que será que nós estamos focados? Será que nós temos essa percepção clara de não perder o nosso foco, de não perder a nossa posição e falar, olha, não tenho tempo para perder com vocês, eu estou numa obra de um grande projeto, a minha própria vida. Não vou perder minha energia, não vou desviar o meu foco, não vou dar atenção para a balela. Amém. Pensem, digam, haja, né, como diria, haja o que hajar. Né? Mas falando correto, haja o que houver, não importa, eu tenho um rumo, eu tenho um prumo. Se Deus quiser que eu morra aqui, eu vou morrer, mas eu não largo o osso. Eu vou até o final desse propósito. Eu vou até o final dessa grande obra. Eu vou até o final deste projeto. Porque Deus tem um plano na minha vida e eu vou concluí-lo. Em nome de Jesus. Eu vou reconstruir essa cidade. Com vocês ou sem vocês. Porque foi Deus quem me levantou para cuidar desta casa que sou eu. Não é o outro que vai fazer.
E aí, se você continuar lendo, eu convido, né, nós vamos voltar a esse texto, se Deus permitir, em breve, nas próximas reuniões, mas havia um complô de pessoas próximas ali do próprio Neemias, que contavam, olha só, gente, que já mandavam um WhatsApp do que ele tinha acabado de falar para o Sanbalate lá e para o Tobias. Porque eles mandavam carta com as palavras dele mesmo para ele, para desafiá-lo. Mandavam recadinho. Fofoca. Imagina, isso é coisa dos anos 2000, não tinha nessa época. Né? Nós que inventamos. Como diria Salomão, não existe nada de novo debaixo do sol. Então já tinha ali, né? A inteligência não era tão artificial, mas já tinha os disse-me-disse, os leva-me traz. E ele já olhando para esse povo, bom, tem gente aqui que, né, é traidor. Tem gente aqui que já tá do outro lado, né? Então, vamos dar uma... E aí você vai ler. Tem um momento que nem de roupa eles trocavam. Dias. Ele fala, eu aqui capítulo 6, se não me falha a memória. Lembra-te, ó Deus, de todas as obras aqui. Assim acabou-se capítulo 6, versículo 15. Lembra-se, Senhor, né, acabou-se o muro, desculpe, aos 25 dias, e 52 dias eles levantaram o muro. Tempo recorde. Ele mesmo esteve o tempo inteiro na obra. Ele coloca ali. Teve um momento, inclusive, que ele vai, e ali havia uma situação complicada, inclusive dentro do povo. Os pobres eram explorados, os ricos emprestavam dinheiro a jurinho baixo, né? Coisa de brimo. Coisa básica, brimo. E como o judeu não tinha como pagar, virava escravo do próprio judeu. Aí Neemias chegou, vocês estão loucos? Vocês estão escravizando o próprio povo de vocês, já sendo escravo. Onde vocês vão parar com isso? E eles, Deus dá graça, os homens ricos se são sensibilizados, devolvem uma parte do que tinham cobrado, que era injusto. Então há ali uma unificação de espírito, alma e corpo dentro de um grande projeto. A pergunta que eu te faço hoje, meu irmão, minha irmã, qual é o grande projeto da sua vida? Porque eu não posso, por exemplo, eu falando de mim, investir nos 3 grandes projetos que hoje eu tenho que tomar conta, que são os meus filhos, se eu não estiver cuidando do projeto primeiro, que sou eu. Não dá. Sabe aquela história do avião? Se cair a máscara primeiro em você, como é que eu vou ajudar o outro se eu estiver desmaiando? Eu tenho que estar bem para poder ajudar. Percebe? Então, eu preciso. E ele foi um homem sábio. Ele foi um homem... aqui nós podíamos tirar grandes lições de liderança. Ele trouxe as pessoas para se envolver, ele mostrou a identificação dele, ele estava à frente, ele não mandou alguém dar o recado. O Espírito Santo não te manda recado. Oi. Para de procurar no outro a voz de Deus, no sentido de terceirizar a sua responsabilidade de ouvi-lo. Óbvio que Deus vai usar pessoas para falar com você, mas e você tem o hábito de ouvi-lo? Ele mora aí. Ou o interfone da casa quebrou. Você está na cozinha e você não quer ter o trabalho de ir até entrar no teu quarto e fechar a porta, como diz a Bíblia, de forma figurada, para ouvir a voz do teu pai que vem em secreto. Aí você quer usar o interfone. Ô irmã Samira, dá uma ligadinha lá no quarto, vê o que Deus tem para mim hoje. Eu estou usando aqui exemplos, irmãos. Eu não estou aqui desmerecendo o fato de a gente ligar um para o outro. Não é isso, pelo amor de Deus. Vocês estão me entendendo? Sim. Mas, onde entra a minha concepção de que eu, sendo morada, o Deus que habita em mim, fala comigo e eu tenho que ouvi-lo, eu preciso ouvi-lo.
para que eu não volte a ter a minha casa derrubada, o meu projeto não seja destruído, que eu não fique sem muros e os meus inimigos zombem, não somente de mim, mas do Deus que habita em mim. Eu não sei qual é o estado do teu projeto. Se você não tem algum, eu vou te dar algumas dicas. Se você não tem muita percepção de qual projeto Deus tem para você, vamos voltar para o início, na origem. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou seja, na medida ou na forma da nossa semelhança, nós já somos então semelhantes ao Altíssimo. Tem a Ele o quê? Domínio. Nós somos criados para dominar. O quê? Alguém? Nós somos criados para dominar alguém? O único alguém que nós temos que dominar é nós mesmos. Nunca o próximo. Mas dominar a terra. Da onde nós viemos? Do pó da terra. Então se eu não domino nem as minhas vontades, se eu não domino nem os meus pensamentos, se eu não domino nem a pressão que vem sobre mim, e às vezes é difícil, você precisa de ajuda, e eu sou o primeiro a falar disso, preciso mesmo, mas em se fortalecendo, manter uma postura, uma posição, eu sou morada do Altíssimo, eu sou casa, eu sou templo do Espírito Santo, não importa o quanto estão sambando, o quanto estão latindo, o quanto estão fazendo os dois, se está samba late, late samba, não me importa se tem o Tobias, se tem o Gessém, o Gessé, não interessa o nome. Não me interessa quem é, se é arábico, se é hispânico, não importa. Me importa que o Senhor é comigo. Amém. Eu vou reconstruir. Eu fico com uma espada na mão e com a outra eu faço obra. Eu não tomo banho se precisar. Eu vou investir tudo no foco que eu tenho de reconstrução da morada do Altíssimo. Amém. Porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Amém. Porque eu creio que a consciência de quem está forjando esta casa é outra, é diferente da consciência de quem fez a primeira, porque Deus é o mesmo. Primeira parte do projeto é dominar sobre tudo onde Deus tem te colocado, Deus tem te dado. Você foi feito para ser de fato um dominante, uma pessoa que não no domínio no sentido de esmagar a ninguém. Nenhuma dos versículos de Gênesis 1 fala que você vai dominar o próximo. Nenhuma delas. Mas você vai dominar todas as coisas que Deus te apresenta. E essas apontam para o nosso interior. Então, começando de nós mesmos. E a grande desafio de hoje em dia é dominar essa ferramenta aqui. O quanto ela tem nos dominado. Então, enquanto nós não temos sido sábios de romper com essas coisas, precisamos ter foco. Qual é o foco da sua existência? Hoje o Senhor manda te dizer, eia, vamos consertar. Vamos lá, você faz o apanhado, não sai fazendo tudo de qualquer jeito. Põe parâmetros nessa área, naquela área, nesta área, aqui, ali. Olha, o telhado ali, a porta lá, ou está tudo no chão, vamos começar de novo. Não tem problema. O Deus vai te dar o recurso, o Deus vai te dar suporte, o Deus vai te mandar as pessoas, as conexões certas, vai te dar graça diante de quem tiver que dar. E você vai conseguir. Em tempo recorde, porque a Bíblia diz aqui no próprio capítulo 6, que o coração dos seus inimigos, versículo 16, todos os nossos inimigos, Neemias 6,16, quando todos os nossos inimigos ouviram, todos os gentios que haviam ao redor de nós temeram e se abateram muito, e no seu próprio conceito, no conceito deles, porque reconheceram que esta obra foi feita com a ajuda de Deus. Aleluia. Vamos parar de fazer a obra sem a ajuda dele, gente. Porque se você se sente sem a ajuda dele, é porque talvez, quem sabe, todavia, porém, contudo, você pode estar fazendo uma obra errada. Porque quando o projeto é dele, ele está envolvido. Não dá para fazer nada sem ele. Amém. Agora, por mais que nós saibamos, querido José, nós às vezes nos aventuremos, né?
a querer dar uma ajudinha, a ficar de conversinha, de ir lá na terra do ONU, né, jogar UNO, não, quer dizer, ir lá conversar com quem não devia lá no ONU. Não vou lá. Não tenho tempo a perder, não tenho conversinha para gastar, não. Eu tenho que focar. Então Deus nos aumenta a visão para que você não tenha foco disperso. Foco você tem que pôr. Né? Você já viu que um jato de água focado, ele pode quebrar uma pedra. Pode rasgar um diamante, conforme a intensidade, o PSI de força, a lei da física. Enfim, quando você abre demais o foco, você dispersa energia. A visão tem que ser ampla, mas o foco em área por área. Área por área. Qual área hoje você vai começar a reconstruir? Como é que estão os seus muros? Cadê os seus portões? Deus quer que nós voltemos a ser essa casa de glória da presença dele, como tem que ser. Amém? Com limites, onde não entra qualquer coisa, onde não entra qualquer pensamento, onde qualquer pressão que venha, não venha nenhuma flecha, porque os muros foram reconstruídos. Porque eu investi nos muros, dos muros para dentro, eu começo agora a reconstrução de toda a cidade. E aí, quando você coloca o coração, aquilo que parecia cimento vira rua de ouro. Aquilo que você um dia não deu valor, não vale tão, é tão pouco para Deus que pode usar de cimento, pode usar de... Porque Deus, a glória dele é muito maior. O que antes eu e você valorizava, pode pisar hoje porque não vale mais nada. Porque ele está na casa. A única coisa que importa. Antes eu corria atrás do ouro, hoje eu piso nele. Porque o importante é que Deus esteja. Não adianta eu ter o ouro sem ele. Amém? Pai, essa é a tua palavra. Eu quero começar de mim, Senhor, que o Senhor tenha total liberdade para entrar nesta casa chamada Sérgio. Que o Senhor entre na casa da família chamada Sérgio. Que o Senhor possa, em cada cômodo, Senhor. Se eu te tratei como inquilino, eu te peço perdão. Se eu te tratei como convidado apenas, eu te peço perdão. O Senhor é o dono desta casa. Eu te dou a posse, a propriedade, te dou liberdade, te pedindo perdão, Senhor, porque pequei, eu e a casa dos meus pais, talvez em muitas áreas, em muitas coisas do passado e talvez tenho carregado até hoje. Mas eu sei que a luz do teu Espírito brilha nessa tarde. E eu sei que o Senhor tem mandado o teu Espírito na figura de Neemias para nos dar um chacoalhão, para que a minha alma se alinhe e não ore mais para as circunstâncias. E a minha mente, vontade e emoções, alinhadas com o teu Espírito, me conduza numa atitude prática, palpável, tangível, de mudar os meus hábitos e assim transformar a minha vida para ser casa e morada do teu Espírito, Deus. Porque o Senhor não é Deus de confusão, o Senhor não vai morar num chiqueiro, o Senhor não mora no meio de uma bagunça ou de coisas queimadas. O Senhor é um Deus de ordem e progresso e decência. Por isso, Senhor, eu quero ordenar a minha casa hoje, esta casa chamada morada do Espírito, para que o Senhor venha e habite. Seja assim na vida dos meus irmãos e irmãs, de cada um dos meus queridos que ouvirem esta palavra, que todos nós possamos nos mover, Senhor, ser demovidos das questões erradas e aprender, ó Deus, a respeitar os limites dos muros da tua presença em nós, para que não pequemos contra ti, Pai. Em nome de Jesus. Muros este que são, Senhor, a expressão do teu amor. Não são de castração, mas são de amor. São os teus braços eternos que nos envolvem. Obrigado, Senhor. Te adoramos, te bendizemos, consagramos a ti este tempo, em nome de Jesus. Amém. Você que nos acompanha online, que Deus te abençoe. Te dê uma semana de reconstrução plena. Que você em pouco tempo reconstrua e vire e se transforme cada dia mais nessa casa reluzente da glória de Deus. Para a glória dele, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a semana que vem, em nome de Jesus. Amém.